separate. Even if I run away, your love never fails. I know I'll still make mistakes. You have new mercy for me every day. 'Cause your love never fails. Oh no, no, no. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. The wind is strong and the water's deep. I'm not alone here in these open seas. 'Cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side. But your love never fails. Oh no, oh no, yeah. You stay the same through the ages. Your love never changes. Querida igreja, amada igreja IPH Parque Brasil, graça e paz. Nós estamos começando o nosso culto. Não sei se para você é boa noite, se você está com boa tarde ou bom dia, mas independente da hora que você está nos ouvindo, nós vamos começar o nosso culto. E eu quero chamar sua atenção para isso, né? Desliga a TV, desliga as outras coisas, ajusta o seu lugar aí para que a gente possa ter um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de adoração. Quero convidar você a fechar os seus olhos, não sei se em pé, não sei se sentado, mas em reverência à presença de Deus, porque estamos diante dele nesse momento. Quero que nós juntos possamos nos conectar. É um tempo estranho, a igreja é vazia, mas sei que onde você está, nós somos igreja. Aonde você está, nós somos povo de Deus. Eu quero nos unir, quero que nós nos unamos agora em oração. Feche seus olhos, vamos buscar a presença de Deus. Vamos colocar o nosso coração no altar de Deus. Vamos clamar pela nossa casa, vamos clamar pela nossa família, vamos clamar pela nossa nação, vamos clamar por toda a terra. Temos vivido dias tão diferentes, temos vivido dias tão anormais, mas o nosso Deus permanece o mesmo. O nosso Deus permanece soberano, o nosso Deus permanece no controle, e as nossas vidas não estão nas mãos de nada e nem de ninguém, as nossas vidas estão nas mãos do Pai. Santo Senhor, te buscamos nessa hora, colocamos a nossa vida, Pai, em Tuas mãos, colocamos o nosso coração no Teu altar. Pai, que nesse tempo, onde vemos tantas notícias ruins, que nesse momento de culto, nesse momento de busca, o nosso coração possa ser aquecido pelo Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor possa trazer paz, o Senhor possa trazer fé, o Senhor possa encorajar-nos, o Senhor possa trazer, ó Deus, a Tua maravilhosa, a Tua poderosa presença. Queremos Te buscar, queremos Te cultuar, queremos render a Ti louvor, adoração, queremos entrar na sala do trono, queremos tocar o Teu coração, queremos ser cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, queremos perceber o Senhor neste lugar. Pai, aonde os nossos irmãos estiverem, aonde a minha voz, aonde essa gravação chegar, que a Tua glória, a Tua luz invada, encha, derrama, Senhor, a Tua glória. Nós iremos adorá-lo agora, nós iremos cantar canções, que o Senhor se alegre de nós, que o Senhor se agrade de nós, e que cada lugar, Pai, cada lugar seja encharcado, Deus, da Tua glória, da Tua alegria e da Tua paz. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Feche seus olhos onde você estiver agora. Vamos contemplar a face daquele que vem. Aleluia. Eu não vou me apegar
Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem,
prometeu, porque o nosso Rei está voltando. Você pode glorificar Ele aí onde você está agora, na sua casa. Você pode glorificá-lo. Você pode se alegrar por essa promessa. Você pode se alegrar por essa esperança. O nosso Rei, Ele está voltando. Aleluia, aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vamos declarar isso, o Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia, o nosso Rei irá nos buscar. Em Jesus nós temos uma esperança viva. Em Jesus nós temos um lugar de descanso. Eu e você podemos descansar no Senhor. Ele está aqui, Ele ainda está cuidando de todas as coisas. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos temer. O Senhor está no controle das nossas vidas. E nada sai do controle. Nada sai do controle das mãos dEle. Nós vamos adorar esse louvor. Ele fala sobre um lugar de descanso no Senhor. Eu espero que você encontre esse lugar hoje. Esse lugar onde você pode descansar. Esse lugar onde você pode continuar confiando nele. Aleluia. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Vamos declarar esse lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um
lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Coloque seus medos, suas aflições neste lugar. Oh! Tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Declare. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. É do Senhor que nós precisamos. É do Senhor que nós precisamos. Essa canção fala que há um lugar que nos traz paz. Há um lugar que nos traz descanso, que nos traz conforto, que nos traz esperança. Ainda que as notícias possam nos abalar, ainda que os acontecimentos possam trazer algum tipo de inquietação, há um lugar de paz, há um lugar de vida, há um lugar de certeza, há um lugar, e a canção diz: esse lugar é o Senhor. Ela ainda diz que o Senhor é tudo que nós precisamos, és tudo que eu preciso, Jesus. Isso é verdade, eu quero que seja verdade também no teu coração. Não deixa que a inquietação, não deixe que o temor, não deixe que a desesperança, a expectativa do caos tome conta da tua vida. Encontre paz nele, encontre alegria nele, encontre descanso nele. És tudo o que eu preciso, Jesus. És tudo o que nós precisamos, Jesus. Não precisamos de mais nada, de mais ninguém. Precisamos da certeza de que o Senhor é conosco. E essa certeza nós temos porque a tua palavra diz isso. Eis que estarei contigo, eis que estarei convosco todos os dias, todos os instantes, todos os minutos, todos os segundos. Nós temos a companhia do Senhor. És tudo o que eu preciso, Jesus. És tudo o que eu preciso. Vamos cantar? Oh. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso,
Cante isso, declare isso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia. Aleluia. Que essa certeza esteja no teu coração. Nada pode nos abalar. Nada pode tirar a nossa paz. Porque a nossa paz não está em circunstâncias. A nossa paz está no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos fazendo esse primeiro culto transmitido, esse primeiro culto via internet. E a nossa expectativa é que sejam pouquíssimos. A nossa expectativa é poder estar reunidos, juntos, nos abraçar, cantarmos juntos, louvarmos juntos, adorarmos juntos. Mas enquanto nós estivermos nessa situação, nesse clima, nós vamos continuar, né, com os cultos suspensos, com as células suspensas. Então eu queria que você fosse lembrado, e se você ainda não está sabendo, que você soubesse, nós vamos transmitir cultos todas as quartas-feiras, às 19h30, e todos os domingos, às 9h30 pela manhã e também à noite, às 18 horas, mas aí vai ser o mesmo culto. Então, espalhe essa notícia, esteja conosco. Eu não sei se nós estaremos no Facebook ou no YouTube, mas aonde nós estivermos, eu quero que você esteja conosco. E você tenha a oportunidade também de passar isso para outras pessoas, para que outras pessoas também possam cultuar, possam estar conosco. Todas as atividades da igreja estão suspensas, com exceção da nossa oração da manhã. Então você pode vir de segunda a sexta-feira, das 6 às 7. Nós estaremos normalmente orando. Não há problema se vir um grupo de 10, de 12, porque o espaço é grande, a gente se espalha. O que está sendo evitado é a aglomeração de um número maior. Então, das 6 às 7 da manhã, nossa oração continua. Os nossos discipulados pessoais também continuam. Então, conversa com o teu líder de célula, conversa com o teu discipulador. Se ele estiver bem, se você estiver bem, continua, não há problema. E estamos atendendo de terça a sexta-feira, das 14 às 19. Então, você que precisa de um aconselhamento, você que precisa de uma oração, você que quer trazer teu dízimo, tua oferta, pode vir. Estaremos aqui de terça a sexta-feira, das 14 às 19. Você é bem-vindo, em nome de Jesus. Nosso momento de oferta. Apóstolo Júnior, por favor, venha cá. A paz do Senhor, amada igreja, nós continuamos felizes com Jesus. É muito bom estar aqui, é muito bom saber que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não há limites para aqueles que querem adorar. Eu queria convidar você aí, que está em casa, no aconchego do seu lar, a acompanhar comigo uma palavra muito conhecida da Bíblia, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 7. Como nós lemos aqui, né, e eu disse, essa carta é a segunda carta que Paulo está mandando ao povo lá em Coríntios. E olha só o que diz, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Com essas palavras eu queria chamar a atenção de cada um de vocês, mesmo aí na sua casa. Você vai perceber que nós temos aqui no vídeo o número da conta, o banco da igreja, e você vai poder agora fazer o seu depósito ou transferência bancária. E como já foi dito aqui, mas eu quero reforçar, você também pode, de terça a sexta-feira, das 14 às 19 horas, passar aqui e entregar o seu dízimo, a sua oferta. Caso você não tenha acesso aos bancos, né, via internet, você pode também estar fazendo isso. E eu queria chamar a tua atenção para o que diz o apóstolo aqui nessa segunda carta. Ele chama o povo, ou ele diz ao povo para que contribua segundo foi proposto no coração. E eu queria chamar a sua atenção para essa palavra, segundo o que está proposto no coração.
Sabe por quê? Porque esse coração aqui que o apóstolo está falando, não é um coração que não teve ainda um encontro com Jesus, que não conheceu ainda quem é o Senhor Jesus. Esse coração que ele está dizendo aqui, é um coração que já sabe o que é a conversão, já sabe o que é caminhar com Cristo. E é isso que eu queria que você prestasse muita atenção, porque a gente contribui com um coração de quem sabe o que é salvação eterna. E é por isso que a gente contribui com amor, a gente contribui com alegria, não pesa no nosso coração a contribuição. Por quê? Porque a gente entende que o reino de Deus, ele funciona, ele dá continuidade, ele expande à medida que nós que conhecemos a Jesus, como o apóstolo está falando aqui aos Coríntios, quando nós que conhecemos, entendemos e sabemos o que é essa salvação em Cristo Jesus, com o coração de quem o conhece, entrega o seu melhor na casa do Senhor. E quando ele chama a atenção para isso, eu queria chamar a sua atenção também, que toda oferta, que todo dízimo que a gente entrega na casa do Senhor, é para que a sua obra continue, é para que a gente possa dar sequência e poder ver, experimentar novas pessoas conhecendo a Jesus, porque a obra do Senhor, ela é mantida por aqueles que o conheceram, ela não recebe ajuda de nenhum outro lugar, a não ser daqueles que entenderam a fidelidade no Senhor. Então eu queria chamar sua atenção para isso, e eu queria pedir para você, igreja, que você continuasse fiel, que você continuasse nesse período que estamos passando, um período difícil, um período de crise, um período onde esse vírus tem feito com que a gente não tenha esse tempo e esse momento de comunhão aqui na igreja, mas ainda assim nós queremos que você continue fiel, porque a igreja do Senhor, ela não para, a igreja do Senhor, ela não para, ela continua, e nós contamos com a fidelidade de cada um de vocês que entenderam o que é o reino de Deus. Eu queria agora orar pela sua vida, eu queria que, como a gente faz aqui tantas vezes, você possa fazer aí na sua casa, feche seus olhos, coloque seu coração no Senhor, o coração que vai abençoar, o coração que vai se dispor de algo para entregar na casa do Senhor, de um dízimo, de uma oferta. Então coloque o seu coração nele. Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que todos os irmãos, irmãs, aqueles que estão sempre entendendo que o Teu reino ele não para, o Teu reino ele é dinâmico, a igreja continua, Pai, Tua obra continua aqui neste lugar. Então eu quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar no coração de cada homem, de cada mulher, e que cada um possa, como diz nessa palavra que nós lemos aqui, com alegria, contribuir para que a Tua obra continue, para que a Tua casa continue sendo mantida aqui em Parque Brasil. Então eu te peço, Pai, que o Senhor também os ajude, Deus. Nós estamos passando por esse período difícil, mas nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus que age, num Deus que transforma toda e qualquer situação. Então eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, não permita, Senhor, que esse tempo de crise venha a afetar de alguma forma financeiramente os teus filhos, para que eles possam continuar com fidelidade, entregando, Pai, deixando aquilo que é do Senhor, devolvendo a parte que cabe ao Senhor, para que a Tua igreja continue caminhando, sendo mantida, e para que a gente possa avançar. É o que nós te pedimos, Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor Fábio. Glória a Deus. Já oramos, já louvamos, adoramos, entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas. Agora nós vamos ao tempo de palavra, e eu quero que você, ainda na sua casa, que você esteja com a sua Bíblia, que você pegue um caderno, uma caneta, você pode anotar, meditar,
Eu quero dar um tema para essa mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é: o que fazer em tempos de crise? Vou repetir: o que fazer em tempos de crise? Eu quero, antes de começar, orar e pedir para que o Senhor esteja aqui falando comigo, que o Senhor esteja aí falando com você. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado. Estamos na Tua presença, Pai. E na Tua presença, Senhor, nos sentimos amparados, nos sentimos cuidados. A palavra do Senhor diz que somos como a menina dos Teus olhos, somos protegidos, somos guardados. Pai, que nessa palavra o Senhor possa confortar os corações, que nessa palavra o Senhor possa dirigir as nossas vidas. Queremos estar em Ti, Pai, habitando no esconderijo do Altíssimo, entendendo que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e que nada, Senhor, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. Esteja conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. O que nós mais temos ouvido nesse tempo é a palavra caos. E eu estava pensando, ao longo dos meus 43 anos, eu nunca passei, eu nunca vi, eu nunca presenciei algo como o que está acontecendo agora. Algumas pessoas podem achar que a culpa é da informação, do excesso de informação, mas não é. O que nós temos visto é algo assim realmente novo, o que nós temos presenciado é algo realmente fora da curva, algo que nós talvez nunca presenciamos antes na história humana. A palavra caos, ela realmente tem um peso, mas ela cabe nesse cenário. Nós temos visto um tempo diferente. Estava lendo um pouco, pesquisando um pouco. Nós estamos falando sobre o coronavírus e as notícias dizem que são mais de 220 mil pessoas infectadas em quase a totalidade dos países. Já morreram mais de 10 mil pessoas e esse é um número assustador. Nós temos visto as notícias e uma imagem chamou muito a minha atenção quando eu vi que na Itália a quantidade de corpos para ser cremado era tanta que eles precisaram pegar caminhões do exército, colocarem os corpos e levarem. E eu vi aquela cena de vários caminhões e eu fiquei percebendo uma cena de guerra. Era como se fosse uma cena de guerra, onde o número de mortos é muito grande, e aí os caminhões levam. E eu fiquei pensando quantas pessoas não puderam dar um último adeus num velório, quantas pessoas não puderam receber um tratamento. A situação do Brasil ainda está um pouco mais amena, e é por isso que nós estamos fazendo esse culto dessa forma, porque nós estamos querendo contribuir para que a coisa seja minimizada, diminuída. Mas diante de uma situação dessa, talvez o que vem ao seu coração, e é o que muitas vezes vem ao meu, é uma dúvida. Por que isso está acontecendo? Por que o mundo está passando por essa situação? E aí, muitas pessoas vão dizer, isso foi um vírus criado pelo homem, então a culpa é do homem. Outras pessoas vão dizer, não, Satanás está por trás disso tudo. Outras pessoas vão dizer, Deus está punindo a terra. E eu vou ser muito humilde agora. Eu vou dizer o que eu estou sentindo. Eu não sei qual é a origem disso tudo. Mas o que eu sei, e isso eu tenho absoluta certeza, e você pode ter essa certeza também. Deus permitiu. Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Porque se Deus quisesse evitar tudo isso, Ele evitaria assim com nenhum esforço. Deus é poderoso para acabar com essa situação. Talvez a gente durma hoje e acorde amanhã com tudo isso cessado, se Deus assim quisesse. Mas parece que a permissão de Deus para toda essa situação é isso que precisa fazer com que eu e você pensemos. Por que Deus permitiu? Por que nós estamos nas nossas casas?
Por que as escolas estão fechadas? Por que as universidades estão fechadas? Por que os seminários estão fechados? Por que as pessoas estão em casa, de quarentena? E aí eu fiquei pensando que Deus está tentando chamar a minha atenção. Deus está tentando chamar a tua atenção. Deus está tentando chamar a atenção de todo mundo. Enquanto eu pensava em todas essas coisas, no cenário mundial, nas coisas que estão acontecendo, nesse caos, nessa pausa que o mundo está dando em cada um de nós, eu fiquei lembrando do livro de Juízes. E eu não sei se você conhece o livro de Juízes, mas o livro de Juízes é um livro que mostra o povo de Israel vivendo de uma forma cíclica. Acontecia um ciclo na vida deles, eles sempre experimentavam as mesmas coisas. Eles estavam na presença de Deus, e aí por algum motivo eles se afastavam de Deus, iam buscar outros deuses, começavam uma vida de pecado, e aí por causa dessa vida de pecado, eles começavam a experimentar o caos, inimigos que se levantavam, problemas que surgiam, miséria, dificuldade, guerras. E aí quando eles estavam no caos, quando eles estavam no fundo do poço, eles olhavam para cima, clamavam a Deus, pediam perdão a Deus, falavam: Senhor, tem misericórdia de nós. E o nosso Deus, que é misericordioso, se levantava com livramento, e aquele caos passava, os inimigos eram derrotados, e vinha paz, e vinha calmaria, e vinha shalom. Mas o problema é que quando vinha shalom, eles mais uma vez se acostumavam com aquela situação, se esqueciam do que havia acontecido, se afastavam de Deus novamente. E eu fiquei pensando nisso. Deus está nos chamando para perto dEle. Deus está nos chamando, e a permissão de Deus, ela pode ser por diversos motivos, mas esse eu tenho certeza. Deus quer uma igreja que se aproxime, Deus quer uma igreja que busque, Deus quer um povo que chore, que ore. Eu lembrei do que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu queria que você abrisse. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 7. Versículos 13 e 14, está escrito assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Olha o 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei, sararei a sua terra. Queridos, nós estamos diante de uma crise, nós estamos diante de algo que talvez seja dentro da história mundial sem precedentes, mas eu quero que você entenda algo: se nós estamos sendo pegos de surpresas, se as nossas finanças talvez não estivessem preparadas para essas coisas, se o mundo, os hospitais, a ciência, a saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde não estava preparada para isso, deixa eu te dizer algo: Deus está reinando soberanamente. Se há alvoroço na terra, pode ter certeza absoluta, no céu há calmaria. No céu não há nenhum alvoroço, no céu não há nenhum tipo de alarde. As coisas estão como sempre estiveram, porque o nosso Deus continua sentado num alto e sublime trono, continua reinando soberanamente, continua reinando poderosamente. E eu quero que você entenda, nós podemos descansar em Deus, nós podemos continuar a confiar em Deus. Nesse momento de crise nós podemos continuar a seguir o conselho do Salmo 121, elevar os nossos olhos para os montes. E ele perguntava: de onde me virá o socorro? E nós podemos dizer como ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar sobre duas situações de caos. Duas situações que aconteceram na Bíblia. Situações que demonstravam circunstâncias difíceis, pesadas, crises com o povo de Israel. E eu queria que nós pudéssemos ver como eles agiram, de que forma
diante da crise, nos tempos de crise, o que eles fizeram, para que a gente possa se inspirar na palavra de Deus. E ao invés de nos enchermos de pânico, ao invés de nos enchermos de conselho de fake news, nós possamos nos voltar para a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero ver com você está no livro de Esther. Esther é um livro que nós não lemos muito. Ele se encontra antes de Jó, antes de Salmos, no capítulo 4. Quero ler a partir do versículo 12. Livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Está escrito assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Eu não sei se você conhece o livro de Esther. O povo de Israel estava, depois que a Babilônia havia sido vencida, o povo de Israel voltou para sua terra, mas alguns ficaram. E aqueles estão no Império Persa. E Esther, que era judia, que fazia parte do povo de Deus, ela se tornou rainha, esposa do rei Artaxerxes. Só que havia um homem mau chamado Ramã, que odiava os judeus. E aproveitando um momento de distração do rei, ele aproveitou para firmar um decreto onde toda a nação judaica, todos os judeus que moravam em Suzã iriam morrer. E aquela notícia chegou até Mardoqueu, que era mais ou menos um tio, um primo de Esther. E aí o trecho que nós lemos mostra Mardoqueu indo até Esther dizendo: Você foi colocada do lado do rei. E talvez seja exatamente por esse motivo que você foi colocada, para interceder pelos judeus, para fazer algo em favor do seu povo. E aí Esther ouve aquilo tudo, o perigo que o seu povo corria, o perigo que ela mesma corria, o perigo do povo de Israel ser exterminado ali naquela cidade, naquela nação. E aí, ao invés de ela bater no peito e dizer: não, o rei me ama, ao invés dela pensar numa influência humana: não, eu sou uma rainha, o rei vai me ouvir, percebendo a seriedade da situação, ela pede para Mardoqueu reunir todos os judeus que estão em Suzã e pediu para que eles jejuassem em favor dela. O versículo 16 diz isso: Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Nenhuma pessoa podia se achegar à presença do rei sem ser chamado. Mas Esther estava disposta a correr o risco de se apresentar diante do rei, para interceder pelo povo judeu. Mas antes de se apresentar ao rei, entendendo a complexidade da causa e o desafio da causa, ela pede para que o povo de Deus se colocasse em jejum. E não era um jejum pequeno, não era um jejum simples. O pedido de Esther é para que Mardoqueu dissesse ao povo para eles jejuarem, sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. E isso me chama a atenção. Se você está querendo saber como você deve agir em situação de crise, se você está ouvindo essa palavra e Deus está falando conosco para a gente entender o que devemos fazer em momentos como esses, a rainha Esther nos traz algo muito poderoso. Ela pede para que o povo todo se colocasse em jejum e oração, para que o povo todo fizesse um jejum de 3 dias,
E depois disso, depois dessa busca, depois dessa entrega, depois dessa consagração, aí sim, ela iria falar com o rei. Queridos, isso precisa inspirar a mim e a você. Nós estamos num tempo de dificuldade. Nós estamos com os templos fechados, as reuniões canceladas. Mas eu tenho dito isso e quero dizer de novo: os céus continuam abertos. Nós não podemos nos alarmar, nós não podemos nos confundir, entrar em pânico como as pessoas estão entrando. Nós precisamos buscar em Deus. O que Esther nos ensina aqui é uma relação de dependência com Deus. Ela disse: vamos orar e vamos jejuar. Ela disse: vamos buscar o favor de Deus. Ela não colocou a situação como algo que ela podia resolver na sua influência, na sua beleza, na força do seu braço, na sua estratégia humana. Mas ele entendeu: nós precisamos da intervenção divina. Nós precisamos que o Senhor estenda suas mãos para abençoar. E nós hoje estamos na mesma situação. Nós estamos necessitados de que Deus faça, nós estamos necessitados de que Deus haja, nós estamos necessitados de que o Senhor estenda suas poderosas mãos sobre a terra. Mas eu quero perguntar para você: o que você tem feito em meio a essa crise? O que você tem feito? Você tem sentado no seu sofá, colocado intermináveis séries, você tem sentado no seu sofá, colocado televisão, internet, Netflix, eu não sei o que você tem feito, mas eu quero te dizer: busque a Deus, jejue, ore, coloque a nação brasileira nas mãos do Pai, coloque toda a terra nas mãos do Senhor, ore pelas autoridades, ore pelos médicos, ore, porque nós estamos numa situação em que, se o Senhor não estender a sua mão, quantos ainda morrerão? E o problema não é nem morrer, porque muitas vezes quando nós falamos em morte, nós somos cristãos, eu falo isso, morrer é lucro, o apóstolo Paulo diz isso, morrer é lucro, mas quantos estão morrendo indo ao inferno? Que o conselho da rainha Esther possa estar no meu coração e no teu coração. A causa é séria, a causa é grave, e nós precisamos agir em dependência, nós precisamos colocar isso nas mãos de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos chorar, porque o nome do Senhor será exaltado e o Senhor agirá, e a terra será liberta, e nós veremos o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda uma outra situação, e eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas é um daqueles pequenos livros, passa Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vai um pouquinho para frente, você vai encontrar o livro de Jonas. E o que chama atenção é que, se o cenário de Esther, o cenário da rainha Esther, era um cenário que envolvia o povo de Deus, o cenário de Jonas é um cenário que envolvia um povo que não conhecia Deus, era o povo da cidade de Nínive, os ninivitas. Jonas capítulo 3, a partir do versículo 4, olha o que está escrito. Eu vou tomar minha água enquanto você acha. Jonas 3, 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Eu acho muito forte o que está acontecendo aqui, porque Jonas era um profeta de Deus, e ele vai até a cidade de Nínive, e Nínive era uma cidade onde o povo vivia de uma forma terrível, eles não temiam a Deus, não tinham nenhum contato com Deus, mas quando Jonas anuncia um juízo de Deus, quando Jonas anuncia que algo da parte de Deus viria contra eles,
a reação deles é de arrependimento. A reação deles é de quebrantamento. E aí o rei pagão, ímpio, ele promulga, ele convoca toda a nação, todo o povoado de Nínive para que se cobrissem de pano de saco, homens, mulheres, crianças e inclusive os animais. Ele convoca toda a nação de Nínive para se colocar em jejum e em busca, clamando ao Senhor por perdão, por misericórdia, por socorro. Queridos, parece que numa situação de crise, parece que numa situação de caos, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus se sensibilizam, se mexem, se chocam, percebem o momento, e eles que nem conheciam a Deus começam a buscar. E sabe, é disso que eu quero que você entenda. Talvez você, filho de Deus, talvez você, profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, conhece a Deus, você esteja vivendo como se nada estivesse acontecendo. O caos está ao seu redor, e talvez você esteja ocupado cuidando das suas próprias coisas. Nós vemos pessoas fazendo estoque de comida, nós vemos pessoas comprando álcool gel, como se fosse só elas que precisassem. Mas o que nós precisamos é olhar para toda essa situação, e assim como os ninivitas que nem sequer conheciam a Deus, colocar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, por que todo esse juízo? Senhor, por que toda essa situação? E pedir a misericórdia de Deus. Sabe, tanto no caso de Esther, quanto no caso de Jonas, acontece algo maravilhoso. Eu não sei se você está ainda em Jonas, mas nós lemos do versículo 4 ao 9, mas leia o versículo 10, olha o que está escrito: tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu, e não os destruiu como tinha ameaçado. Na verdade, quando a Bíblia fala Deus se arrependeu, ela não está dizendo que Deus se arrepende como nós, seres humanos, nos arrependemos. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando está escrito que Deus se arrependeu, na verdade Deus mudou de plano. Havia um plano de destruição, havia um plano de juízo, havia um plano de morte para aquela nação ímpia. Mas quando Deus viu a reação deles, quando Deus viu eles arrependidos, quando Deus viu eles jejuando, pedindo misericórdia, pedindo o favor do Pai, a misericórdia de Deus veio sobre eles. Os planos de Deus mudaram. E aquela nação que estava perto da condenação eterna do juízo de Deus, eles foram salvos, eles foram libertos. Com a rainha Esther aconteceu a mesma coisa. O povo jejuou e orou por 3 dias, e quando Esther se apresentou diante do rei Artaxerxes, ela encontrou o favor de Deus. O povo judeu não foi destruído. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero passar nessa mensagem, mas é tempo de nós buscarmos a face de Deus. É tempo de nós nos colocarmos em dependência do Pai. É tempo de nós nos arrependermos. Talvez você pense: mas nós, igreja, temos andado com Deus, temos servido a Deus. Mas peça perdão pelo pecado das nações. Peça perdão pelos chineses, pelos iranianos, pelos italianos. Peça perdão por todos nós. Peça perdão pela nossa nação. Peça misericórdia de Deus, para que esse tempo não seja um tempo de morte, de condenação, mas para que esse tempo seja um tempo de milagres e de pessoas se achegando a Deus. Queridos, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Esses 2 episódios mostram a misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus foi movida pelo coração dos homens na terra. E esse é o desafio para você, IPI de Parque Brasil. Nós queremos ser uma igreja que toca o coração de Deus. Nós queremos ser uma igreja que se solidariza. Eu não sei se você tem percebido isso, mas tem muita gente sofrendo. Tem muita gente perdendo entes queridos. Talvez a gente ainda não consiga sentir isso aqui no Brasil, e eu espero que nem sinta. Mas esses mais de 10 mil mortos, eles estão concentrados em poucas nações. A China, a Itália, o Irã, os Estados Unidos, países da Europa, estão perdendo seus entes queridos, pessoas estão morrendo. E muitas vezes nós olhamos apenas os números, e os números são frios, mas cada número, cada um que morre, é uma família abalada, é uma situação que acontece.
E eu queria que você pensasse, tem muita gente sofrendo, tem muita gente que não veio a óbito, mas tem muita gente internada, tem muitas famílias desorganizadas, tem muitas coisas fora do seu lugar. Todo esse movimento na saúde também está trazendo um pesar no aspecto financeiro. Eu percebo isso aqui no Brasil. Os comércios estão fechando. Quantas pessoas não estavam conseguindo se organizar nem com o comércio aberto? Mas e agora que está fechado? Quantas pessoas estão perdendo seu emprego? Quantas pessoas estavam talvez começando a se organizar? Porque o país brasileiro já vem em crise há tanto tempo. Mas agora mais uma, e essa não vai ser simples, não vai ser pequena. E eu não estou falando isso para que você se assuste. Eu estou falando isso para que você se posicione como filho de Deus. Nós precisamos nos sensibilizar com aquilo que está acontecendo. Nós precisamos nos sensibilizar com todo esse luto, com todo esse caos financeiro. Nós precisamos nos sensibilizar com tudo que está acontecendo. Mas o título da mensagem é o que fazer em tempos de crise. Eu não quero que você se desespere, eu não quero que você entre em pânico, eu não quero que você fique sendo um divulgador de más notícias, mas eu quero que você se posicione como Esther, eu quero que você se posicione como o povo de Nínive, eu quero que se posicione como os judeus ali na época de Esther, e que você coloque os seus joelhos no chão, e que você busque a face de Deus, e que você peça a misericórdia de Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. Se as pessoas não sabem o que fazer em tempos de crise, nós sabemos. E se você não estava atento a isso até agora, agora você está. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a presença de Deus, vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos pedir o favor de Deus, vamos pedir para que as mãos de Deus se estendam sobre a terra. Não vamos clamar apenas sobre a nossa própria casa, sobre a nossa própria família, sobre a nossa própria igreja, mas vamos clamar não apenas pela nação brasileira, mas por toda a terra. É tempo de clamor, é tempo de choro, é tempo de arrependimento, é tempo de estarmos diante de Deus. Se o mundo não sabe o que fazer, nós sabemos. Nós vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós vamos buscar a face do Altíssimo. E eu quero convidar você para fazer isso agora. Se coloque de pé onde você está. Chame as pessoas da sua casa. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos clamar a Deus. Nós sabemos que o nosso clamor chega até o céu. Nós sabemos que o nosso clamor chega até os ouvidos de Deus. Se os médicos não sabem o que fazer, se os cientistas estão perdidos, se todos estão sem nenhum tipo de orientação, se há um pânico generalizado, nós podemos buscar aquele que rege, aquele que governa, nós podemos buscar aquele que soberanamente reina e governa todas as coisas. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você busque a presença de Deus. Eu quero que você não com tristeza, não com pesar, não com temor, mas com fé, com autoridade, com certeza, com a convicção de que tudo isso vai cessar, vai passar, tudo isso será diminuído. Nós voltaremos para a casa do Pai, nós voltaremos para o trabalho, nós voltaremos a fazer todas as coisas, isso tudo vai cessar. Mas eu quero que você entenda, Deus permitiu tudo isso para que nós, povo dele, nos aproximássemos mais intimamente dele. Deus permitiu isso para que aqueles que estão vivendo longe, aqueles que estavam talvez como o povo de Nínive, vivendo em pecado, vivendo em maldade, afastados de Deus, pessoas que estavam confiando na sabedoria humana, no poder humano, pudessem entender: não há poder no homem, não há poder em nós, nós somos pequenos, nós somos finitos, nós somos falhos, o poder todo está em nosso Deus, o poder todo está no Senhor. Que toda essa crise possa gerar uma dependência nos nossos corações, que toda essa crise possa gerar arrependimento em nossos corações, que possamos buscar a face de Deus. Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, te pedimos perdão, Senhor, se nós temos vivido como se nada estivesse acontecendo. Te pedimos perdão, Deus, se nós estamos como o mundo está, aterrorizados, cheios de pânico. Pai, nós não podemos estar nem indiferentes e nem cheios de pânico. Nós precisamos estar com o coração do salmista.
Nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes. Nós precisamos ter a convicção e a certeza de que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra. Pai, se alguns de nós estão indiferentes, então nessa hora, Pai, toca e mostra. Nós somos povo do Senhor, precisamos estar atentos, precisamos estar com os joelhos dobrados, precisamos estar com as mãos erguidas. Se alguns de nós, Pai, estão cheios de pânico, cheios de temor, que em nome de Jesus a Tua mão poderosa possa tocar agora, e todo pânico, todo medo, toda situação de tremor, de insegurança, de ansiedade, de depressão, de pânico, Pai, arranca em nome de Jesus, porque não é para nós isso. Se alguém que não te conhece está aterrorizado, nós que te conhecemos não podemos estar, não queremos estar. Traz ao nosso coração a certeza, o Senhor cuida de nós. Nós queremos clamar por toda a terra, Pai. Nós queremos clamar, Senhor, pela nação da China, pela Itália. Nós queremos clamar pelo Irã, nós queremos clamar pela Alemanha, pela França, pela Espanha. Nós queremos clamar pela Europa. Nós queremos clamar, Senhor, por aqueles que estão sofrendo numa medida maior que a nossa. Tem misericórdia, Senhor. Estende as Tuas mãos poderosas, que esse sofrimento cesse, que esse sofrimento acabe. Pai, em nome de Jesus, traz sabedoria aos homens para que possa surgir uma vacina, possa surgir uma solução. Pai, que no Teu tempo, Senhor, essa situação possa ser minimizada. Em nome de Jesus, que os corações se voltem para o Senhor, que a terra se volte para o Senhor. Pai, que se ao invés de destruição, Pai, que possa vir salvação, que seja um tempo de salvação como nunca visto antes, que homens e mulheres de todas as nações, de toda a terra possam se voltar para o Senhor. Clamamos pelo Brasil, clamamos pela nossa nação, pedimos a Ti, Senhor, que tudo o que tem acontecido em outros países que não aconteça aqui. Nós queremos estar debaixo das Tuas asas. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria aos governantes, dê sabedoria às autoridades, dê, Senhor, um coração quebrantado à Tua igreja, que a nossa nação seja uma nação que clama, que busca, assim como Esther estava entendendo, Pai, assim como o povo de Nínive estava entendendo, assim como o Senhor mesmo disse em 2 Crônicas, nós lemos isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pedimos que o Senhor sare a nossa nação. Pedimos que a Tua cura venha sobre a nossa nação. Pedimos que o Senhor sare toda a terra. Pedimos que o Senhor cure toda a terra. Que esse vírus, Senhor, seja vencido de uma maneira definitiva. E que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre nós. Que caminhemos em fé. Que caminhemos debaixo das Tuas asas. E que o nome do Senhor seja grande, Pai, em nossas vidas. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Nos ensina a passar por essa crise, Pai, da melhor forma, do melhor jeito, na presença do Senhor. Livra-nos da indiferença. Livra-nos do pânico. Livra-nos do descontrole, do destempero. Dá-nos, Senhor, domínio próprio. Dá-nos fé, dá-nos certeza. Nossas vidas estão nas Tuas mãos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos encerrando esse culto. Que o seu coração permaneça em Deus. E já que talvez muitos estejam em casa, sem trabalho, aproveite para buscar, aproveite para orar, faça culto familiar. Tenha um tempo na presença de Deus. Não se alarme, não se alarde. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Continua no controle de todas as coisas. Fique em paz. Até a próxima. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.